Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 6h48, voltamos com o primeiro jornal, manhã de sexta-feira, virou já, 6h49. E nós vamos conversar agora com o prefeito municipal de Botucatu, Fábio Leite. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Ellen. Bom dia, Luri. Bom dia a você, ouvinte da Prever FM, cidadão de Botucatu. Um prazerzão estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira, Márcio. Tô percebendo que a ligação está mais distante. Será que o prefeito está fora de Botucatu nesse exato instante, prefeito? Exatamente, Márcio. Eu tô falando com você aqui da estrada, da rodovia. Eu vim para São Paulo na quarta-feira à noite. Ontem uma agenda bastante intensa aqui em São Paulo, iniciando o dia na reitoria da Unesp, tratando, conversando com a reitora, a doutora Maísa, com os assessores dela, doutor Sérgio, tratando aí convênios e oportunidades para a saúde de Botucatu. Tive também ontem reunião aqui em São Paulo com representantes de grupos chineses que investem no Brasil, na tentativa de levar algum desses investimentos ou desses investidores para nossa cidade. E agora falo com vocês, saindo de São Paulo, indo para Campinas. Eu embarco daqui a pouquinho para Brasília, numa nova tentativa de trazer mais recursos em relação ao PAC do município. Vocês repercutiram aí na minha última entrevista que estive, de que as obras do nosso PAC, se Deus quiser, começam agora no mês de junho, um pacote de 82 milhões, e eu tive a informação de que há cidades e estados que não apresentaram projetos para o governo federal. Então eu estou indo agora para Brasília, daqui a pouquinho embarcando, na tentativa de novo passar o chapéu e trazer mais recurso aí para as obras da nossa cidade, Márcio. Nesse contexto de investimento, prefeito, em São Paulo, tivemos alguma novidade? Qual que é a vertente que a gente tem aí para essa expectativa? André, é interessante, eu conversava inclusive com o Domingos, que me acompanha, sobre isso ontem, né? Essas tratativas que se faz, especialmente com investidores de fora, elas têm um prazo mais alongado, né? Nada é muito imediato. Esse grupo específico, essa relação específica com investidores chineses, elas já começaram no ano passado. Vocês vão se lembrar que a gente repercutiu também nos microfones da Prever. Eu recebi uma delegação da China na cidade de Botucatu e as conversas continuam, né? A gente tem, nesse momento, né, um país sem nenhuma capacidade de investimento, né? Um governo federal sem nenhum tipo de capacidade de investimento, especialmente em infraestrutura. E, por outro lado, os recursos externos, né, de investidores externos, estão disponíveis. Então, o que eu tenho feito é apresentar a nossa cidade, especialmente esse conceito de parcerias público-privadas. Um dos temas que eu apresentei é que agora, no dia 8 de julho, graças a Deus, a gente conseguiu cumprir todas as etapas de recurso junto ao Tribunal de Contas, e o Luri tem acompanhado isso. Agora, no dia 8 de julho, a gente tem o grande certame, né, o grande dia da concessão da iluminação pública de Botucatu. Nós estamos falando de um investimento de quase 100 milhões de reais nos primeiros meses. Então, esse é um exemplo que eu apresentei. As outras parcerias público-privadas, como, por exemplo, do nosso centro logístico ali ao redor do aeroporto, foi outra que eu apresentei. Para você ter uma ideia, um desses grupos, né, que conversei ontem, eles são especializados em investimentos em infraestrutura de transporte. Um dos maiores grupos do mundo, investe em ferrovia, investe em rodovia, investe em hidrovia. Então foi uma das apresentações que eu fiz ontem. Nada imediatista, de novo, né, André, sendo muito transparente, as coisas não acontecem de hoje para amanhã, mas a gente precisa ir plantando, né? A gente precisa ir plantando para tentar colher aí no médio e no longo prazo. Só para a gente afunilar um pouco mais, vou insistir na pergunta, até porque o ouvinte deve estar curioso, né? Quando a gente fala de chinês, pode ir desde um comércio na Rua Amanda de Barros, como já existem alguns, até, como o senhor falou aí, né? De questão de transportes. Existe alguma vertente um pouquinho mais específica para Botucatu? Esses dois casos, André, você tem razão. Quando a gente fala da palavra investimento, né, de investidores, realmente tem essa amplitude que você falou, desde uma pequena loja de varejo, né, desde uma pequena indústria, até um complexo industrial, até um investimento em infraestrutura mais pesado. Especificamente ontem, como eu comentava, eu diria assim, vários assuntos tratados, mas dois em especial. A parceria público-privada de iluminação, que está datada agora, né? Como eu disse, dia 8 de julho é a data da nossa concessão, e também a questão logística aí do nosso centro logístico,
cujo projeto também eu recebo agora em junho. Já recebi uma prévia, vocês se lembram do feriado ali de Tiradentes, quando a gente conversou nas proximidades ali, eu disse que a consultoria que faz o projeto para a gente sobre o aeroporto disse que a viabilidade do aeroporto de Botucatu, nesse contexto logístico, é imensa. Então esses dois, basicamente ontem, André, tanto a questão da iluminação quanto a questão do centro logístico foram os maiores destaques, mas eu apresentei a cidade como um todo, né? As características de Botucatu, a 10ª cidade do estado em extensão territorial, a existência aí da nossa barragem do Rio Pardo. Veja que interessante, um dos negócios, uma das áreas que eles investem são as áreas de data center, né? Esses grandes complexos de informação que estão por trás de empresas como a Google, etc. E para você montar uma estrutura de data center, além da área, além do investimento, você precisa de disponibilidade de energia elétrica e de água. Então, a apresentação de Botucatu, da nossa disponibilidade de água, da nossa disponibilidade da rede de energia, né? Falando da chegada de energia em Botucatu, também foram características que eu apresentei na tentativa de ir pescando, né? De atraindo investimentos como, por exemplo, de data centers, até porque nós temos em Botucatu o Parque Tecnológico, que já é uma vertente de inovação e tem tudo a ver com uma característica como essa. Prefeito, só para o ouvinte poder entender, o ano eleitoral, o período eleitoral, ele prejudica a possibilidade do atendimento de alguma demanda, da possibilidade de alguma verba chegar para Botucatu, ou com as mudanças que nós temos constantemente nas leis do nosso Congresso Nacional, não vai mudar nada em termos de conseguir demandas para Botucatu neste ano? Não, Márcio, o calendário eleitoral ainda, né? A data vale hoje, mas ainda impõe uma série de restrições, sim, aos municípios, aos estados, naquilo que a gente fala que são as transferências. Existe, sim, uma discussão no Congresso para que essas limitações sejam mais flexibilizadas, mas isso não aconteceu. Então, eu te dou exemplo. Falando do PAC, né? Dos 82 bilhões aí das obras que nós vamos fazer em Botucatu. Nós temos até o dia 3 de julho, 3 do mês 7, para fazer a licitação que nós fizemos, para homologar o ganhador, que é o que a gente está fazendo agora, entre essa semana e a próxima, para dar ordem de serviço, para iniciar as obras e para fazer a primeira medição. Então, tudo isso, dando o exemplo do PAC, que a gente tem agora rodando na nossa cidade, tem que acontecer até o dia 3 de julho. Se isso não acontecer até o dia 3 de julho, nós temos que esperar passar as eleições para daí sim iniciar as obras. A mesma coisa vale para transferência de recursos financeiros. Então, por exemplo, o convênio nosso com o Estado relacionado à estância turística para recursos que a gente vai usar na revitalização do Véu da Noiva. Nós temos até 3 de julho para que esse convênio esteja assinado, porque do contrário a gente não pode receber esses recursos. Para você ter uma ideia, falando da Cachoeira do Véu da Noiva, ontem a gente subiu a última documentação, que era a licença ambiental emitida pela CETESB. Agradeço aqui a nossa equipe do meio ambiente, a equipe de governo e a equipe da CETESB, justamente porque a gente está correndo, né? Está acelerado para não perder os prazos eleitorais. Então você tem razão, da forma como está a legislação brasileira ainda, a partir de 3 de julho, existe um calendário bastante extenso, mas o mais prejudicial, vamos dizer, começa em 3 de julho, que são 3 meses antes da eleição. Prefeito, mudando um pouco o assunto, nós tivemos ontem mais uma questão de trânsito aqui na cidade, um caminhão quebrado próximo a Dante, entre a Dante e a Vital, e reacende novamente aquela discussão do alargamento ali da ponte da Marechal Rondon sobre a Dante Delmanto e também alternativas viárias naquela região. Avançou alguma coisa nesse sentido? Nós teremos novidades nessa região, prefeito? Tem avançado sim, André. Ali para a região a gente tem 3 medidas que a gente está trabalhando e eu vou dar na ordem, vamos dizer, da que vai acontecer no mais curto prazo para o mais longo prazo. Em relação ao alargamento da conexão entre a Dante Delmanto e Antônio Butignoli, que é exatamente a parte embaixo ali da ponte da Marechal Rondon, nós fizemos a contratação de um engenheiro, inclusive de Botucatu. Agora, nesse mês de junho, na primeira quinzena, ele finaliza o projeto, a primeira versão, vamos dizer, do projeto executivo, para que a gente apresente a Artesp e tenha autorização da Artesp para realizar as obras. Para você ter uma ideia, há 2 semanas atrás, ele estava na fase de contagem dos veículos, né? Porque além do projeto em si, a gente tem que apresentar
todo o plano de mobilidade, todo o impacto de mobilidade de uma obra como essa. Então essa etapa está cumprida, o projeto fica pronto agora na primeira quinzena. Eu já avisei a Artesp sobre a nossa intenção de fazer essa duplicação, então eu preciso do projeto para fazer esse protocolo na Artesp, e isso acontece no mês de junho. Essa é a primeira iniciativa, vamos dizer, mais imediata. Assim que a Artesp aprovar o projeto, a gente entra com as obras sendo realizadas pela própria equipe de infraestrutura do município. Nossa ideia, André, é que isso consiga acontecer, tanto a aprovação do projeto quanto a execução da obra, ainda nesse ano de 2026. A segunda medida, a gente está fazendo a formalidade com alguns proprietários. A gente vai abrir como se fosse um arruamento, como se fosse um local, especialmente de carga e descarga, ali quase que na metade da Dante Delmanto, atrás do posto Berimbau, atrás do prédio ali do Carlinhos Romagnoli. A gente vai abrir um trecho. Alô? Oi, estamos ouvindo. Oi, perdão. A gente vai abrir como se fosse uma rua para que esses cegonheiros, esses caminhões que fazem carga e descarga na Dante, tenham um espaço para fazer essa carga e descarga de veículos ou de equipamentos sem que eles tenham que obstruir a Dante. E a terceira iniciativa, essa tem um prazo um pouco mais longo, a gente trabalha também no projeto de abrir uma via paralela que vai conectar o INCA até o AMI, passando pelo Plaza Martim, em paralelo a Dante Delmanto. Isso eu confesso, a gente ainda está nas fases iniciais de análise pela equipe da infraestrutura. O projeto vai ser desenvolvido pela própria equipe de infraestrutura, porque não depende de nenhum tipo de interação com a Artesp, com rodovias do Tietê. Então a gente tem essas três medidas ali, André, e desde a última ocorrência, daquele dia fatídico lá onde a gente quase que a cidade travou na entrada da cidade, e um dos problemas que a gente teve na Dante foi justamente a carga e descarga de um cegonheiro. A gente tem nesse período da manhã, no período da tarde, a dedicação quase que exclusiva de um dos agentes de trânsito ali no local, para pelo menos essa fiscalização, essa organização do trânsito nesses horários de pico, André. Prefeito, só para a gente completar essa questão do Plaza Martim ali, eu tô vendo aqui no mapa que quando a gente abre o mapa e olha ali, o leigo, né, o morador de Botucatu, o jornalista aqui que não entende muito a questão de custos, vai falar, olha, mas são só 600 metros, por que não foi feito isso até hoje? Porque tem um pasto ali atrás da Dante Delmanto, né, que liga até a Rondon, ali sai da Dante e vai até a Rondon, seria só abrir ali a faixa. O que dificulta isso? Porque até hoje não conseguiu sair essa avenida, que já foi prometida lá atrás, acho que desde a época do prefeito João Cury ainda, dizendo que iria abrir ali a avenida, a rua Silvio Martim, que sai do Plaza Martim e vai sair no AMI. Medindo aqui pelo Google, são 600 metros. André, uma abertura, né, de uma via como essa envolve uma série de coisas. Eu não tenho como estabelecer as prioridades que foram feitas em gestões, em governos anteriores. Na nossa gestão, eu confesso para você que em 2025 eu estava colocando muita carga, e vocês acompanharam isso porque vocês reproduziam toda semana, repercutiam toda semana, na tentativa de facilitar esse acesso pela Rondon. Você se lembra que inclusive o doutor Eleusis, o secretário de saúde, esteve em Botucatu acompanhando essa discussão, e eu tentava com o Estado esse recurso para a gente fazer o contrário, né? Ao invés de abrir do INCA para o AMI, a ideia era abrir do AMI, passando pela Rondon, passando pelo AMB e conectando com a Dante Delmanto. Infelizmente o Estado não se pronunciou em relação a isso, e aí a gente partiu para essa questão, vamos dizer, mais interna da prefeitura. É lógico que quando você vai para uma obra como essa, apesar de ser só 600 metros, e o custo da execução em si, você também tem aí custos de desapropriação, você tem eventualmente litígios de desapropriação. Então existe todo um rito, né, para você conseguir fazer uma questão como essa. De qualquer forma, agora na nossa gestão, e eu respondo por ela, as equipes de infraestrutura trabalham já nessa primeira versão desse projeto, nesse croquis, para a gente daí conseguir mensurar a dificuldade, não só jurídica de desapropriação, mas principalmente orçamentária e financeira, para ver quando que a gente consegue encaixar uma obra como essa. Eu volto a dizer, dentro das prioridades que tangem, a questão aí da Dante Delmanto, que foi sua pergunta, a primeira prioridade que já está em curso é essa da duplicação da Dante com Antônio Butignoli, mais uma vez em fase de projeto esse que deve ficar pronto ainda na primeira quinzena de junho, ato contínuo e o protocolo ali na Artesp, aguardo a aprovação, e uma vez feita a aprovação da Artesp, é uma obra que já está priorizada, e eu executo com mão de obra própria, que a gente fala, e na tentativa de que essa obra esteja concluída, ou esteja pelo menos iniciada em 2026.
Prefeito, boa viagem, muito obrigado pela participação e... Quero falar com o prefeito, só para quebrar um pouco o gelo, sexta-feira, o senhor tá 2 dias em São Paulo, tá indo agora para Brasília, a esposa tá bem, né? Aquela santa, né? Ela agradeceu porque a gente tá conseguindo trocar mensagens pelo WhatsApp, né? Porque essa mulher vai pro céu sem fazer curva, tá? Parabéns aí, não para você, pela esposa que você tem para tolerar tudo isso, aguentar isso, não é fácil. Parabéns aí pelo esforço, prefeito, deixar a família, deixar Botucatu. Um assunto muito pessoal, comentava com o Domingão aqui. Hoje, para você ter uma ideia, minha filha de 12 anos, a Catarina, teve uma excursão da escola. Minha esposa teve que levá-la ali na região das escolas, ali próximo à catedral, às 3:30 da manhã. E às 6:30 estava levando meu filho também para a escola. Então a rotina em casa, e mesmo eu à distância, começou às 3 da madrugada. Então minha guerreira, meu porto seguro, a Marcela Cessé, tem dado conta do recado. Mas hoje, se Deus quiser, no final do dia, a gente chega em casa. Eu chego, se eu chegar no horário, confessando para vocês, eu vou na casa dos amigos que o Márcio conhece muito, do Ricardo e da Vivi, que a gente tem uma cozinha no almoço solidário de domingo. E a gente tem 160 quilos de tomate, 40 quilos de carne para fazer o molho bolonhesa do macarrão que a gente vai vender no domingo. Que legal. Você tá indo para Brasília, não bate e volta ainda, não vai passar o fim de semana lá com as mordomias lá não, né? Não. Tô indo agora, tô falando com você, eu tô aqui acho que é a Bandeirantes que liga São Paulo, o Domingos deu um joia aqui. Eu tô na rodovia dos Bandeirantes, chegando em Campinas, embarco para Brasília daqui a pouquinho, daqui 1h30 mais ou menos. E volto ainda hoje, se Deus permitir, chegando em Botucatu, ainda vou cozinhar um pouquinho de macarrão. Ele há de permitir. Boa viagem, prefeito. Prefeito, um grande abraço. Amém, obrigado. Ótima sexta-feira para vocês. Fiquem todos com Deus, um abençoado final de semana. E espero todos no domingo, a partir das 11 horas, lá na Avenida do Fórum, no almoço solidário aí do nosso Fundo Social de Solidariedade. Um abração a todos. Abraço, obrigado, prefeito. Você ouviu Primeiro Jornal, Prefeira FM.